estudantes, tudo bem? Então, estamos preparados aqui para mais uma aula de literatura. Vocês estão preparados aí? Então, vamos começar. Todos lembram o meu nome? Eu sou a professora Dayana e convido todos vocês a me acompanharem por mais uma aula de literatura em que a gente vai explorar um mundo de histórias. Vamos lá, então? Então, gente, já que a gente está falando de histórias, de mundo da literatura, eu quero perguntar uma coisa para vocês, que às vezes eu fico pensando, por que ouvir e contar histórias? Vocês pararam já para pensar sobre isso? Sim, eu acredito que muitas vezes a gente se deixa, levar pelo dia a dia e acaba não pensando pelas algumas questões. Então, eu pergunto para vocês, por que será que é tão importante para nós, seres humanos, ouvir e contar histórias? Por que será que a gente faz isso tanto? Vocês já se perceberam, né? Que a gente conta e ouve histórias a todo momento. Você já parou ali para pensar que às vezes quando, agora a gente está em época de pandemia, estamos mais em casa. Mas geralmente quando a gente saía do trabalho e chegava em casa, o que acontecia? A gente queria logo encontrar alguém para contar tudo o que aconteceu no trabalho. E a pessoa que estava ouvindo queria logo também já contar o que aconteceu com ela. Então a gente escuta a todo momento histórias que nós vivemos. Então, e a gente conta a nossa história, né? Então isso é importantíssimo. Por isso que as histórias nos fascinam tanto. Agora que a gente refletiu um pouco sobre isso, ficou claro que todos ouvimos e contamos histórias diariamente. Então, não adianta você falar assim, não, eu não gosto de história. Não, duvido. Se eu falar assim pra você, você não sabe uma coisa que eu fiquei sabendo da professora Alessandra. Vocês conhecem a professora Alessandra? Conhecem, né? O ano passado tiveram aula com ela. Então, gente, eu tenho um babado. Tenho certeza que todo mundo já... Opa, o que é? O que aconteceu com a professora Alessandra? Viu? Todo mundo já ficou curioso. Então, gente, nós somos movidos pelas histórias, as histórias nos fascinam e nós fazemos isso a todo momento, apenas não percebemos muito. Agora, então, que a gente já está pensando um pouco mais sobre isso, a gente também tem que pensar que as histórias, elas fazem com que nós possamos escrever as histórias dos demais. Então, todos que convivem com a gente, todos que fazem parte da nossa rotina, no nosso dia a dia, eles complementam a nossa história. Então, nós estamos constantemente escrevendo a nossa própria história, não é mesmo? Então, isso é importantíssimo, porque são as histórias, que nós passamos e que os demais que estão à nossa volta também acabam passando, refletem no que nós somos, Então, vocês aí estão escrevendo a história de vocês nesse momento pandêmico, difícil, Mas nós continuamos, nós seguimos, Nós somos movidos por essa esperança, de dias melhores, e eles vão vir. Então, estamos a todo momento escrevendo a nossa história, e somos complementados pelas histórias que nos rodeiam. Agora, como a gente está falando dessa questão, e eu acabei já até dando a resposta, mas não custa perguntar. Mas será que escrevemos a nossa história sozinhos? Sozinho ali, eu tô escrevendo a minha história, não preciso mais de ninguém aqui em volta. Não, pessoal? Na verdade, nós nos constituímos dessas histórias que fazem parte da nossa vida, Então, há muitos momentos diferentes que nós passamos. Há momentos, por exemplo, em que andamos de mãos dadas, A gente precisa de alguém ali do lado, Geralmente, isso é quase sempre, pessoal? A gente não vive sozinho, não somos uma ilha, precisamos dos outros, Então, a gente às vezes precisa, mas às vezes a gente precisa muito de alguém ali de mãos dadas com a gente, Há momentos em que, por exemplo, a gente precisa, sabe, daquele impulso, daquele empurrãozinho assim que você tá, não vou, não. Vai, Então, as pessoas que estão ao nosso redor fazem isso. Nos dão a mão, nos impulsionam, Então, olha que bacana. E, além disso, há momentos em que nós somos amparados, Porque nós precisamos de proteção. Então, olha que interessante, que essa escrita da história, ela não é isolada, Você não está sozinho. Olhando em volta, muitas vezes a gente está em casa, não está podendo
visitar ninguém, muitas pessoas não vêm nos visitar, mas isso não impede de que a sua história seja totalmente influenciada pelas histórias das pessoas que fazem parte da sua vida, né? E todos esses momentos nós passamos constantemente. Olha como as histórias são poderosas, são potentes, né? E agora, para a gente, né, finalizar um pouco dessa nossa reflexão, a nossa história, ela é feita de muitas outras histórias, né? E eu tô falando muito de história de vida, mas eu falo das histórias literárias também que a gente escuta ou lê, né? Porque essas histórias que muitas vezes nós trazemos nas aulas de literatura são histórias, né, trazidas por autores que já leram outras questões, enfim, essas histórias vão preenchendo ali as lacunas da nossa vida, nós vamos entendendo um pouquinho mais das coisas que vão acontecendo com a gente. Gente, literatura é algo imprescindível para nós seres humanos, porque como eu falei, todo mundo aí gosta de uma história, não é mesmo? Agora então, já que eu tô falando tanto de história, como a história é importante, a gente vai para um momento que nós vamos tentar ter em todas as aulas, tá? É um momento histórias que marcaram nossas vidas. Sempre tem uma história que marca a vida da gente, não tem? Às vezes é uma história lá que a gente ouviu quando era pequeno, da mãe, ou uma história que a gente ouviu do nosso irmão, dos nossos avós, ou, enfim, uma história que você leu, uma história que você viu, pode ser de um filme, né? Uma novela, quem sabe. Então, as histórias nos marcam, né? E eu trouxe aqui para contar para vocês histórias que marcaram a minha vida, tá? Então, por exemplo, aqui, eu trouxe aqui, ó, a gente tá com alguns livros aqui, né? Vocês conhecem essa obra aqui, Harry Potter? Tem gente que às vezes fala assim, eu não gosto, mas enfim, são histórias que marcam, né? Cada um tem uma história que marca a vida. Essa história aqui marcou a minha infância, né? Então, eu tinha uns 10, 11 anos quando iniciei a leitura desse livro aqui. E eu gostei muito e li toda a série, né? É uma história que tem muita aventura, muita fantasia, muita magia, e aquilo me encantou muito. E eu fiquei fascinada pelo mundo da leitura. E, continuando, né, a gente está falando de histórias que nos marcam, mas para a idade adulta, eu fui fascinada por essa obra aqui, que é totalmente diferente daquela, né? Uma obra ficcional, ou seja, fala de uma história que é ficção, né? Enfim, não é algo real, né? Mas claro que quando você é leitor, você entra no jogo ali da literatura e está dentro da história. Mas é uma obra ficcional, né? Agora, essa aqui não. Essa é uma biografia. Na verdade, uma autobiografia. Então, o Lee Kun-shin, ele escreveu, né, falando, né, contando a sua vida, a sua história. E ele conta toda a trajetória dele e eu me emocionei muito. Foi um livro que me marcou demais. Chego a ficar arrepiada, gente, de verdade. Sim, sabe quando você chora horrores? Igual acontece na novela lá, que acontece morrer alguém que você fala, não podia ter morrido. Pois é, não que eu tô contando que morreu alguém aqui, mas enfim, é tanta coisa que aconteceu no livro, mas assim, me emocionei demais. Me diverti, chorei, enfim. Então, são obras totalmente diferentes, como a gente vai vendo que a gente amadurece muito enquanto leitor, né? A gente vai deixando o gosto, né? Vai mudando, você vai se interessando por outras coisas. Então, eu te digo uma coisa, se você tá aí falando assim, não, mas eu não gosto de história, eu não gosto de ler, é porque você ainda não encontrou o livro que marcou você, tá? Então, vamos combinar que durante esse ano aqui, quem sabe uma dessas histórias marcam você, né? E já que a gente tá falando disso, olha que bacana, eu trouxe duas pessoas muito especiais que vocês conhecem para falar sobre essas histórias. Elas vão contar um pouquinho dessas histórias que marcaram a vida delas. Vocês conhecem, tô fazendo suspense, mas já vou mostrar, tá bom? Olha só, quem conhece essa professora? Hein? É a professora Vanice de língua portuguesa, certo? Que muitos de vocês já viram as videoaulas dela. Então, olha só que bacana. Ela vai contar agora, vocês vão ver em um vídeo, ela falando sobre qual história marcou a vida dela. Vamos descobrir qual foi essa história? Então, vamos lá. Olá, estudantes. Tudo bem? Então, eu vim trazer aqui a minha participação na aula, né, da professora Dayana, então eu agradeço o convite e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha paixão, o meu despertar para a leitura. Na verdade, quando eu era adolescente, até mesmo criança, quando pequena, eu adorava principalmente os contos de fadas.
Como toda menina, eu gostaria de ser princesa, eu gostaria de ser, né, a mocinha da história. Com o passar do tempo, na escola, eu até não tinha o gosto por nenhum gênero literário. Eu não conseguia ler pelo prazer, embarcar numa viagem literária, né? Mas com o passar do tempo, eu fui descobrindo que existem tantos livros e que um deles com certeza me chamaria a atenção. E foi o que aconteceu quando uma amiga me apresentou uma autora chamada Jane Austen. Ela é uma autora inglesa, ela nasceu na Inglaterra, ela não é brasileira. Mas o que eu mais gostei e me identifiquei mesmo com a autora, e aí então fui em busca da leitura, de entender quem ela era, foi porque ela escrevia romances como esse, Orgulho e Preconceito, mas romances carregados de um papel muito importante, que era o papel da mulher nos anos de 1800. Uma mulher forte, decidida, protagonista. Foi ali que então eu descobri que existiam sim livros que traziam o romance, que era algo que eu sempre gostei, que lembravam os contos de fada, mas que também traziam ali um pouco da história. Então Jane Austen me conquistou e desde então eu sou apaixonada por esse gênero literário. Eu adoro ler romances, principalmente romances históricos, romances de anos passados, né? Jane Austen, por exemplo, ela viveu de 1775 a 1817, né? Ela morreu muito jovem e ela conseguiu escrever apenas 6 livros, né? Destes 6, muitos nós temos ainda em filmes. Então você pode começar a conhecer o trabalho da Jane Austen assistindo filme, lendo livro. Essa versão aqui de Orgulho e Preconceito não é a de 1813, né? Perdão, quando ele foi escrito. Na verdade é uma versão atual, de 2019. Então você pode tentar fazer a leitura, porque aqui é uma tradução do inglês, mas numa linguagem, né, no português mais fácil. Então a gente consegue compreender a história de uma forma mais tranquila. Porque lá em 1813, quando ele foi escrito, ele trazia uma linguagem muito mais difícil, né? Por quê? Porque primeiro foi escrito em inglês. E quando foi traduzido para o português, era difícil de entender. Mas o que eu mais me apaixonei foi, claro, obviamente pelo romance, mas pela história da escrita. Jane Austen escrevia escondido na sua época. Ela não podia escrever. E quando alguém, porventura, espiasse a sua escrita, ela escondia. Porque as mulheres não podiam ter esse papel ativo, elas não podiam estar, né, fazendo algo senão cuidar da casa, ser preparada para o casamento, né? Então, Jane Austen, além de escrever livros apaixonantes, é uma mulher que conta uma história. A história também do protagonismo feminino, da diferença social da época, né, em que ela viveu. Então, são histórias que valem a pena ser conhecidas, tá bom? Então, eu deixo a minha dica de leitura aí para vocês. Tentem conhecer e ler, ver os filmes e se interessar também por esse gênero literário, ok? Um beijo e até a próxima! Professora Vanice, muito obrigada. Nossa, olha, gente, que interessante. Uma obra da Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito. Imagina só. Então, olha que legal a gente descobrir histórias que marcaram a vida das pessoas que a gente conhece aí numa videoaula, um professor. A gente vai se interessando, fica curioso. Nossa, sobre o que será que se trata tanto, né? A professora Vanice contou um pouquinho, mas você pode, por exemplo, buscar mais informações sobre essa obra. Vai que ela, né, marca a sua vida também. Como eu falei, eram 2 pessoas, certo? Então, a professora Vanice acabou de apresentar a história que marcou a vida dela e nós vamos para a segunda pessoa especial que vai deixar aqui a nossa aula ainda mais gostosa. Então, eu chamo para que conte, né, a história que marcou a sua vida. Olha lá, quem sabe o nome dessa professora?
Muitos conhecem, tenho certeza. Essa, então, é a professora Fabiola, também de língua portuguesa, que muitos de vocês já tiveram aula. Então, vamos descobrir aí qual história a professora Fabiola vai nos contar que marcou a vida dela? Vamos lá, então! Oi, estudantes da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Fabiola, trabalho com vocês com a língua portuguesa, a gente sempre se encontra estudando português, né, conversando sobre os textos, conversando sobre tantas outras questões da nossa língua, mas hoje eu fui convidada para participar da aula da professora Dayana e contar para vocês a minha experiência com a leitura. Sim, mas não o aprender a ler, mas a minha experiência com a literatura, com o conhecimento das histórias que são contadas por aí. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada pela leitura, né? Sou uma apaixonada por todas as histórias, contos, principalmente esses que são da oralidade, que a gente escuta desde a infância, que a gente escuta depois de adulto, que a gente conta para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Adoro histórias. Acho que histórias envolvem a gente. Mas tem uma história especial que eu entrei em contato pela primeira vez lá na minha adolescência. Eu tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos, né? Tava ali na infância para adolescência. E a minha tia assinava, na época, o Círculo do Livro. E o Círculo do Livro era uma espécie de coleção de livros que você... era uma editora, né? Mas ela tinha uma coleção de livros de determinados autores, determinados escritores, que você recebia em casa, pagando essa mensalidade, né? E aí a minha tia assinou e eu comecei a ficar prestando atenção nos livros que ela lia. E um me chamou a atenção, se chamava Um Gato Entre os Pombos. E ele é de uma escritora que não é brasileira, uma escritora britânica. Isso mesmo, britânica. E aí essa escritora, ela me chamou a atenção porque o nome do livro era Um Gato Entre os Pombos. E eu fiquei pensando, o que será que é, né? Que história será que é essa? Não tinha a menor ideia do que dizia. Mas a capa, eu não tenho mais o livro, né? Porque era da minha tia, na época ela morava com a gente, mas eu achei na internet. Era uma capa dura, não tinha nem orelha de livro, não tinha nada dessas coisas. Ó, vocês conseguem enxergar? Eu achei lá na internet, peguei no meu celular, era essa capa. E ela me chamava a atenção porque tinha uma moça, uma raquete de tênis e uma espécie de pedra preciosa, um diamante, algo assim. E não fazia conexão para mim essas informações, né? Daí por isso que eu comecei a ler o texto. O que é que eu descobri? Que era a história de... policial, né, de um enredo policial de um crime que estava acontecendo dentro de um colégio de moças. Aí eu me envolvi com a história. O começo era muito chato, eu me lembro que não parava de contar detalhes das estudantes, da onde veio uma estudante que era filha de um príncipe lá do Oriente Médio, da onde ela veio, por que ela veio para a escola, contar detalhes de quem eram os professores, as outras estudantes, como que era a educação naquela escola. Então enrola até que começam a acontecer assassinatos. E aí um policial começa a investigar, um detetive belga, eu acho, não sei, de outro lugar, de outro país, né, que não dessa escola, do país onde era essa escola, e não descobre, e aí quase no final, quando começam assim, ocorrem 3 assassinatos, e a princesa, a filha desse príncipe, desse rei lá do Oriente Médio, ela é sequestrada. E daí quando ela é sequestrada, e ainda estavam atrás das joias, porque daí o detetive descobre que tinha ligação com essa princesa, com as joias que sumiram lá do palácio do pai dela no Oriente Médio. Aí é que um detetive surge e começa a investigar e descobre o assassino, que tinha a ver com o roubo das joias e que não tinha nada de suspeito. Por isso o nome Um Gato Entre os Pombos. Ali que parecia tudo tranquilo, tudo muito certinho naquela escola, tinha um gato, ladrão e assassino. Muito legal.
Quem se interessar, quem gostar, acho que tem que começar e tem que insistir, porque a leitura sempre tem esse detalhe. Começa chatinha e vai ficando prazerosa. Fica a dica. Depois vocês me contam se leram e se gostaram, tá bom? Até a próxima! Nossa, gente, vocês conhecem alguma obra dessa autora que a professora Fabiola nos contou? A Agatha Christie? Ela tem obras sensacionais que tem essa pegada assim policial, mistério, suspense. Nossa, deve ser emocionante, hein? Gente, pesquisem a obra que a professora Fabiola falou e também outras dessa autora, né? Vai que vocês aí ficam tocados, né? Ou curiosos com alguma. Adorei conhecer as obras, tanto que a professora Vanice falou, quanto da professora Fabiola. Vou querer conhecer mais sobre elas. E se vocês também gostaram de alguma que eu falei aqui, né, procurem, busquem, né? Como eu falei, você ainda vai achar, se você ainda, professora, não, mas eu ainda tô, né, pensando, será? Não, você vai achar uma obra que com certeza, ou uma história que marcou você. E a gente vai conversando mais sobre isso. Já que falamos sobre esse momento que foi super interessante, agora, então, eu quero conversar com vocês sobre a história de hoje, né? Afinal, como nós somos feitos de história, qual é a história de hoje? Então, vamos conhecer qual é, né, mais uma história para fazer parte desse nosso caminho? Então, vamos lá? Gente, a história de hoje, inclusive, já faz parte aqui até da nossa mesa, né? Então, é esta obra, né, este livro, que vai ser, então, o livro que nós vamos explorar. Só que, claro, que não vamos conseguir ler todo o livro, né, hoje. Mas ele é um livro que não tem uma única história. Vocês já ficaram mais curiosos aí, né? Então, vocês perceberam como é vibrante, né, a capa deste livro? As cores, né? Ali faz todo um contraste, né? E o que vocês percebem nesta capa? Tá ali, tem uma coisa aí chamando muita atenção, né? Tem um coração, gente. Um coração batendo aí, né? Parece que a gente consegue ver batendo, né? De tão vibrante que é a cor, né, que ele está representado na capa. E ele tá ali ao meio ali de alguns prédios, né, ali ao fundo tem alguns prédios, então ele tá meio ali espremidinho ali. Então, de quem será esse coração? Do que está tratando essa obra, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para o título. Anacrônicas quase inventadas. Vocês já tinham ouvido falar nesta palavra? Anacrônica. Gente, o autor ele fez uma jogada aí muito legal. Anacronismo é algo assim, ó, quando tem algo assim que não faz parte daquele contexto histórico, daquele momento histórico, daquele tempo, sabe? Que você fala assim, nossa, isso aqui não caiu muito bem aqui não, tá fora né? Parece que não faz parte desse momento aqui, dessa época, desse tempo. Então, o anacronismo é isso. São coisas que estão ali, parece que fora do momento histórico, do tempo certo, sabe? Será que ele vai falar disso, né? E, além disso, aqui dentro, né, da palavra anacrônica, tá a palavra crônica, né? Anacrônica. Então, a palavra crônica, ela vem de uma palavra grega que significa, né? A palavra grega é Cronos. Já ouviram falar nessa palavra? Cronos? Com certeza, em alguns filmes, quem sabe, ou até em alguma leitura. Cronos quer dizer tempo. Então, crônica vem dessa palavra grega cronos, que quer dizer tempo. Então, anacrônicas. Ana quer dizer algo como negação, né? Algo assim, não tá dentro ali muito bem desse tempo, né? Como eu falei, algo tá desalinhado aí, né? Será que é esse coração que tá desalinhado? Então, tô provocando vocês pra gente pensar sobre isso. E, por último, chama a atenção do nome do autor. E pra gente conhecer um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. O nome do nosso autor hoje é Anderson Novello. E nós vamos ter o prazer de conhecê-lo um pouquinho mais de perto, mais pro final da aula, tá bom? Vou deixar vocês curiosos também e ansiosos aí. Então, gente, o livro é da Cortez Editora, né? Então, exploramos um pouquinho essa capa, né? Eu vou ler, então, agora a contracapa para vocês, para ir provocando vocês a perceberem sobre o que vai tratar. E como eu falei, não é uma história só, são várias histórias, certo? Então, olha lá.
Uma fila, uma senha, as lembranças de uma professora ou de uma tia querida, uma aula de zumba, um café na esquina, um domingo sozinho ou com a família, uma ligação de telemarketing, uma viagem, um infarto. Tudo pode virar crônica. Ora ácidas, ora afetivas, as histórias quase inventadas de Anderson Novello carregam os efeitos de humor e de ironia na medida certa para conquistar a atenção do leitor, num jogo delicioso de linguagem que vai entupir seu coração de boas histórias. Esses textos se alinham com os dos melhores cronistas nacionais da contemporaneidade. Escritor de instigantes livros infantis, neste novo trabalho, ele se apresenta irônico e sensível ao narrar experiências pessoais únicas ou já vivenciadas de modo muito similar por muitos, levando-nos à reflexão sobre alguns momentos absurdos da vida. Gente, de ler isso aqui já não dá uma vontade de pegar e ler do livro, sentar e começar a ler? Já me deu vontade. Só que, como eu falei, a gente não vai conseguir ler todo ele, mas algumas histórias nós vamos conhecer. E aqui falou uma palavra essencial. Tudo pode virar crônica. Anacrônicas. Crônica, então, é o estilo do texto aqui que nós vamos conhecer. São crônicas, certo? Então, olha só. Já que a gente está falando de crônica, né? Poxa, vocês já pensaram um pouquinho mais sobre isso? O que é uma crônica? Então, vamos pensar nisso? O que será, afinal, que é uma crônica? A crônica, então, é esse texto que trabalha acontecimentos diários ali, que antigamente era colocada ainda tem nos jornais, né? Muitos jornais agora virtuais, mas antigamente ela tinha uma ideia muito de contar um acontecimento histórico, quase como uma notícia. Mas ela era um texto bem curto, enfim, e tinha esse sentido de aproximar o leitor ali daquele acontecimento. Agora ela ganhou uma outra ideia, uma outra pegada. Ela ganhou um sentido literário de ser. A crônica agora, entre essas que vamos ouvir, ela faz essa conversa muito bem legal entre um acontecimento, né, que pode ter acontecido com o autor, algo que ocorreu, e pode entrar traços ali ficcionais, algo que ele vai criando para incrementar, para captar você como leitor. Então, isso é muito, muito interessante. E são textos geralmente curtos, como eu falei, uma linguagem super próxima, ou seja, não é uma linguagem formal, com vocabulário, né, extremamente exigido, que seja, né, diferente, acadêmico, enfim. Ele é um vocabulário que nos atrai, ou seja, uma linguagem informal, coloquial, né, e que isso nos aproxima, né, como leitores. Falei um pouquinho ali, como vocês viram ali, né, tem uma nuvem de palavras aí, né? Vamos ver lá. Cotidiano, como eu falei, coisas que acontecem ali no dia a dia, né? Coisas do nosso cotidiano. Mundo, né? Então pode envolver qualquer coisa aí, né, gente? Acontecimentos, que eu falei bastante. Lembranças, quem sabe, né? Que o autor queira colocar nessa crônica. Identificação. Gente, sabe quando você tá lendo e você fala, caraca, aconteceu comigo também? Mais ou menos dessa forma, você já começa a ficar super entusiasmado e se diverte junto? Isso acontece. Críticas, a crônica pode ter esse tom de crítica, de fazer uma reflexão para você parar e pensar aí na sua vida, nas suas ações, né? Ou no que está acontecendo ao seu redor. Revistas, então, como eu falei, né, geralmente era publicado em revistas, jornais, ou seja, em publicações periódicas, né, semanais, mensais, enfim. A linguagem, como eu já falei, que é uma linguagem bem próxima do leitor, né? Agora já é publicada em sites, também tem esse tom de divertir, né? O humor, algo pessoal, como eu falei, né? O autor Anderson Novello aqui está nos mostrando coisas que aconteceram com ele também, né? Observações, ou seja, o cronista, que é o autor de crônicas, ele é um observador do dia a dia. Ele capta ali coisas que a gente deixa passar despercebido e ele consegue captar como algo muito interessante. Fala sobre a realidade, é uma narrativa, tem essa questão do tempo importante, né? E, como eu falei, é literatura, né? E nos provoca reflexão. Sempre, né, um texto nos provoca essa reflexão. E a crônica, como ela falou aqui, ora ácida, ora afetiva, mas ela dá aquela cutucadinha, né? Então, gente, já falei bastante sobre o que é a crônica, né? Agora, então,
eu vou trazer para vocês a foto do autor. Este é o querido Anderson Novelo. Então, este é o autor que nós vamos trabalhar hoje, né? Ele é um cronista, como vocês viram ali, que foi até recomendado na contracapa, né? E ele vai nos contar algumas questões que aconteceram com ele no livro, né? Ali no livro vai apresentar algumas histórias. Além disso, eu vou deixar... Ele vai falar com vocês mais no vídeo, né? Então, não vou falar muita coisa. Eu quero mostrar apenas, rapidamente, algumas obras do Anderson Novelo. São obras da literatura, né, voltadas para o público infantil, mas são obras muito legais que eu deixo, né, uma recomendação para vocês conhecerem. Também não vou retomar, né, cada uma delas, porque o autor vai mostrar cada uma delas para vocês no vídeo também. Então, só para vocês saberem, ele tem 4 obras, né, já publicadas para a literatura infantil e juvenil. Então, fica aí a dica, certo? Pessoal, então, como eu falei, nós vamos explorar apenas, né, algumas questões aí dessas crônicas, né? E entre elas, nós vamos explorar hoje, como vocês podem ver, são várias crônicas, né, no livro. Nós vamos explorar aquela ali, ó, Domingo Sozinho. Então, vamos agora pensar um pouquinho o que será que essa crônica quer nos dizer? Então, vamos lá. Domingo Sozinho. Domingo Sozinho, de Anderson Novelo, Cortez Editora. Domingo Sozinho, versão redes sociais. Você acorda sem pressa, sem susto, sem despertador. A pia está limpa e a geladeira está cheia. Você prepara um delicioso e saudável café da manhã, espreguiçando-se gostosamente ao som de uma playlist de jazz. Na noite anterior, você tomou um reconfortante banho quente, vestiu um pijama confortável, assistiu uma comédia romântica, tomou chá e meditou antes de ir para a cama. Você teve o sono dos deuses. Se tudo estivesse sendo filmado, viraria um perfeito comercial de margarina. Você sai para dar um passeio pelo bairro. Ainda vai dar tempo de terminar aquele livro sensacional e assistir a um episódio de sua série preferida. Foco, força e fé. A segunda-feira está chegando cheia de desafios. Você e seu chefe formam uma imbatível equipe de águias. Seu semblante está leve, sua pele está ótima. Você tira uma selfie lindíssima, digna de ser capa da Vogue italiana e posta, desejando uma abençoada noite a todos. Na legenda, uma linda reflexão sobre seguir os seus sonhos. Versão vida real. Você acorda todo dolorido e assustado, pois dormiu no sofá da sala. A pia está transbordando de louças. Está com vazamento há 2 semanas. Você come uma fatia de mortadela seca e rói uma bolacha murcha de água e sal. É o que tem na geladeira. Tenta se espreguiçar, mas as costas doem. Dói o pescoço, dói a cabeça. A música alta vem dos vizinhos. E não é boa. Na noite anterior, você tomou uísque e ouviu Maria Bethânia fundando em amarguras. Só não fumou 3 maços na sacada porque seu apartamento não tem sacada e porque você não fuma. Dormiu com a TV ligada. E os gritos, os tiros e os exorcismos do filme que passava se misturavam com seus pesadelos. Sua vizinha, do andar de cima, marchou de salto, toque, toque, toque para lá e toque, toque, toque para cá, a madrugada adentro. Se tudo estivesse sendo filmado, viraria um documentário sobre a vida na selva. Chove lá fora. Nem um passeio pelo bairro será possível. Você só tem forças para se arrastar até a cama. Não sem antes enroscar o dedinho do pé gelado na quina de um armário. Amanhã é segunda-feira e você não tem certeza se vai sobreviver mais uma semana sem voar na goela do seu chefe. Você não tira uma selfie, pois sua cara está desorganizada e parece ter sido moldada com um tamanco. Em sua timeline, há uma galera se esforçando para passar vergonha. Você compartilha um meme com uma indireta falando sobre a imbecilidade humana. Quem deveria, nem vai ler. Então, pessoal, quem se identificou com essa crônica? Gente, domingo sozinho. Quem aí nunca passou um domingo sozinho em casa em que deu tudo errado? É? E vocês perceberam que legal que o autor fez?
Então, para a gente começar a refletir, lembra que eu falei que a crônica ela pede reflexão, né? Pergunto para vocês, que fato do cotidiano o autor utiliza para propor a reflexão? O que vocês perceberam ali? Tem uma dualidade nesse texto. Vocês perceberam que eu li assim, versão redes sociais e versão vida real. Gente, olha que bacana. Ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente começou a pensar, olha, e como isso funciona, né? Vou até deixar aqui. O autor, ele faz essa jogada, né? De nós pararmos e refletirmos que existe muitas vezes uma vida que está postada, né, na internet, numa rede social, e a vida real. Será que tudo que é postado numa timeline ali, como foi dito, né, numa linha do tempo em que a gente vai postando fotos, mensagens, será que tudo aquilo é real? Será que a pessoa realmente está se sentindo, né? Muitas vezes nas redes sociais perguntam assim, o que você está pensando, né? Será que a gente para refletir realmente sobre aquilo que nós estamos vendo? E é uma chuva, né? Um bombardeio de informações ali. Então, a gente tem que parar e prestar atenção. Olha que forte aquilo, né? Lá na rede social, a vida é maravilhosa, é perfeita, né? A gente olha e fala assim, nossa, né? Tudo lindo, maravilhoso. Comigo, olha, o que eu ia falar, comigo dá tudo errado. Será que é só com você? Será que isso é real? Será que tudo aquilo que é postado, inclusive postado por nós, é real? É aquilo que você, como diz ali na rede social, é o que você está realmente pensando? Pois é. Gente, a gente tem que parar e refletir. Em tempos em que a vida virtual, às vezes, é muito mais vivida do que a vida real, a gente tem que parar e refletir. Então, agora que a gente já refletiu sobre isso, eu vou chamar o vídeo conhecendo um pouco mais do autor Anderson Novelo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Novelo, atualmente eu moro em Curitiba, eu sou palestrante, professor e escritor. O primeiro livro que lancei é um livro de literatura infantil, foi lá em 2016, é esse daqui, ó, chama-se A Bruxa do Batom Borrado. Ilustrado pela Alessandra Tosi, e é talvez até hoje o meu livro mais conhecido. Na sequência vieram outros livros, também voltados para crianças. Esse daqui, O Pintinho Ruivo de Raiva, ilustrado pela Bruna Assis Brasil. Depois veio o Filomenos, o Cabrito Aflito, que foi ilustrado pela Silvana Menezes. E por último agora, recentemente lançado, é esse daqui, As Três Tias de Matias, ilustrado pelo Gustavo Ramos. Esses são os meus livros voltados para crianças. Mas eu também tenho um livro destinado a jovens e adultos, que é esse daqui, que vocês acabaram de conhecer alguns textos, o Anacrônicas e Quase Inventadas. Qual é a história do Anacrônicas e Quase Inventadas? Ele é uma coletânea de crônicas que eu escrevi ao longo de 5 anos nas minhas redes sociais. Eu chegava em casa, tinha a ideia de uma crônica e postava nas minhas redes sociais. As próprias pessoas que me acompanham nas redes sociais começaram a comentar. Professor, você deveria lançar um livro de crônicas. Professor, você poderia reunir esses textos aí um dia e lançar um livro. Se você lançar um livro, um dia eu vou comprar. E a editora achou bacana selecionar as melhores crônicas publicadas ao longo de 5 anos e transformá-las em livro impresso, tirá-las das redes sociais e dar a elas uma nova cara, que é o livro de papel. Então o Anacrônicas é uma coletânea de crônicas minhas publicadas primeiramente nas redes sociais. A capa, como vocês podem ver, é um coração, ele está meio apertadinho aqui entre os prédios de uma grande cidade, e isso tem um motivo. Algumas crônicas do livro eu escrevi no ano de 2018, dentro do hospital, ocasião em que eu sofri um infarto. Eu sofri um infarto e fiquei mais ou menos 1 mês hospitalizado. E aí, entre idas e vindas da UTI, cirurgias, exames, eu tive tempo de ler bastante e tive algumas ideias lá dentro do hospital mesmo para crônicas
e eu escrevia no meu celular deitadinho e publicava nas redes. Então, algumas crônicas que estão aqui dentro foram escritas dentro do hospital. Por isso, o profissional que fez a capa, ele gostou destas crônicas que foram escritas dentro do hospital. Não foram todas, foram algumas. E aí ele fez um coração na capa para homenagear essas crônicas. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês para ler rapidamente uma das crônicas do livro, que foi uma das crônicas escritas nessa fase, nesse período. O nome da crônica é O que entope o seu coração? Um coração não entope apenas com gordura. Entope quando você percebe que a estupidez dos governantes do seu país já ultrapassou todos os limites. Entope quando você, em nome do dinheiro, segue uma carreira com a qual não se identifica. Entope com o assédio moral de um chefe tirano que você, por medo de perder o emprego, aguenta por longos anos. Entope com as tristezas que ninguém ouviu e você engoliu. Entope quando você, por medo da solidão, insiste em permanecer ao lado de alguém que não torce por você e despreza suas pequenas conquistas. Entope quando você precisa sempre vencer uma discussão, mesmo sabendo que algumas palavras também matam. Entope quando sua sede por criticar é maior que sua capacidade de incentivar. Entope com fofoca. Entope quando você expõe o outro para tentar esconder as suas próprias mentiras. Entope quando você agride gratuitamente um desconhecido nas redes sociais, mais pelo prazer e pela facilidade da agressão do que pela disposição em compreender, interpretar e argumentar sobre uma ideia contrária à sua. Entope quando você percebe que os anos passaram, mas os rancores ficaram. Entope quando o perdão não é praticado. Entope com as palavras de afeto que você não aprendeu a dizer. Entope com o remorso daquele abraço que você não deu e das pazes que você não fez. E agora é tarde. Um coração não entope apenas com gordura. O que entope o seu coração? Do livro Anacrônicas e Quase Inventadas. E sim, quando eu vou visitar escolas, conversar com os leitores, conversar com as escolas que adotaram os livros, com os leitores que leram os livros, uma pergunta que sempre as crianças ou os jovens me fazem: o que é preciso para ser um escritor? O que é preciso fazer para ser um escritor? E eu sempre dou a mesma resposta: antes de ser um escritor, você precisa ser um leitor. Eu publiquei o meu primeiro livro, aos 40 anos. Então, até os 40 anos, eu li muitos livros. Eu fui uma criança leitora, um adolescente leitor, e um jovem leitor e um adulto leitor. Então, você cria o teu repertório de palavras, de histórias, de personagens na sua cabeça e depois começa a criar os seus próprios. Então, preciso ler, nem que seja um pouquinho por dia, é sempre bom ter um livro por perto e praticar a leitura. É isso, gente. Agradeço muito o convite de estar conversando aqui com vocês, mesmo que rapidamente. Desejo tudo de bom nessa vida. Leiam, porque vale a pena. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, a gente se encontra pelas redes sociais. Basta vocês me procurarem por lá. Anderson Novello. Ok? Um abraço para todo mundo e até lá. Nos vemos nas redes. Então, pessoal, conhecemos um pouquinho mais sobre o autor Anderson Novello. Agradeço a participação dele, deixou a nossa aula muito especial. E agora, para finalizar, eu quero chamar então uma última reflexão. Sua vida
é a história que você escreve todo dia. E pode ser que nós conversemos mais ali sobre crônicas, certo? Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau!